Eu aprendi uma chave com Deus que mudou a minha história. Eu já preguei sobre isso várias vezes. A gente aprende na vida de Noé que o sábio discerne o tempo e o modo de todas as coisas. Ele constrói a arca por anos, mas ela serve por dias. Olha para mim, irmão. Noé leva décadas para construir algo que serve para dias. Porque o único propósito da arca era estabelecer sobrevivência. Mas depois que o dilúvio acaba, a arca não tem mais uso. E aí ele abre mão do passado e ele começa a construir o novo com Deus. Irmão, ele entendeu que o tempo da arca era tempo de sobrevivência. Depois do dilúvio era tempo de reconstrução. O problema de quem não discerne o tempo é que você pode ainda estar tentando sobreviver quando você já deveria estar reconstruindo. 2019 para muitos foi um tempo de sobreviver. 2020 a gente segurar tudo que a gente conquistou para não perder. 2021 foi tempo da gente manter de pé tudo que a gente tem controle. Mas eu quero te lembrar, irmão, que o tempo da sobrevivência já acabou faz tempo. Deus está me chamando a voltar a sonhar. 2022 não é tempo de sobrevivência, é tempo de governo. O mundo está em caos. Qual é a novidade? Pega os últimos 100 anos. O craque da Bolsa de Valores, pessoas se lançavam dos prédios. Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial. A Revolução Industrial foi fenomenal, mas também teve muito sangue, muito suor, teve muitas rupturas. Quantas vezes nações se levantaram, quantos homens se levantaram e foram depostos, removidos. Quantas coisas aconteceram nesses últimos 100 anos. A gente viu a guerra do Afeganistão, a gente viu o 11 de setembro. A gente viu crise no Brasil. Quantas coisas aconteceram nos últimos anos no Brasil. Irmão, não tem nada de novo no caos. Mas eu quero te lembrar que existe algo novo sendo gerado nos céus. Então eu que decido qual é a dinâmica que vai governar o meu dia. Se eu olhar para a terra, eu vou achar que está tudo mal. Se eu olhar para os céus, eu vou me lembrar que Deus continua sendo bom. A sua misericórdia se renova todos os dias sobre a minha vida, irmão. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Você pode declarar isso comigo? Diga: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Igreja, o Senhor continua sendo bom e a sua misericórdia continua durando para sempre. Tempos de caos são o melhor cenário para a igreja governar e colocar para fora o que carrega. É quando ninguém sabe para onde ir, que alguém tem que procurar na gente uma direção. É quando ninguém mais sabe o que fazer, que as pessoas vão procurar em nós uma palavra. É quando ninguém mais sabe a quem recorrer, as pessoas vão procurar em nós um toque de cura. A mulher do fluxo de sangue não procurou Jesus como primeira opção, mas quando não tinha mais o que fazer, não tinha mais recursos, não tinha mais dinheiro, não tinha mais médicos, não tinha mais nenhuma tecnologia da medicina da época, não tinha mais nenhum recurso. Mas eu queria falar quando alguém está testando algo novo, tem uma doença e tem algo novo sendo testado. Experimento, alternativa, muito bom. Estou gostando dessa pregação interativa. So good. Aí ela ouve falar: uau, tem um homem que por onde ele passa a cura acontece. Então eu vou fazer o seguinte: como não tem mais nada a perder, irmão, olha para mim, pega essa chave. Como eu não tenho mais nada a perder, eu vou me lançar no meio da multidão. Eu sei que eu posso ser descoberta, assassinada, apedrejada. Eu sei que eu posso ser humilhada, mas quem não tem mais nada a perder não está preocupado em defender reputação. Ela se lança no meio da multidão e ela sabe: se eu apenas tocar na orla das vestes dele, certamente eu serei sarada, curada. Irmão, aquela mulher sabia algo que quem estava ao redor de Jesus talvez ainda não tinha tido esse entendimento. E é por isso que caminhar perto de Jesus não significa usufruir daquilo que Jesus carrega. Irmão, aquela mulher é a única que fez Jesus parar, porque ela era a única que tinha consciência de que apenas um toque nas vestes de Jesus podia mudar a história dela para sempre. Irmão, olha para mim, tem muita gente caminhando na multidão em torno de Jesus, apertando Jesus, esbarrando em Jesus, tocando em Jesus, mas não é o toque físico que acessa o milagre, é a consciência de que apenas um toque pode mudar a minha história. André, eu entendi ainda, eu vou te explicar. Você só acessa aquilo que você conhece, aquilo que você entende.
Aquela mulher teve uma revelação, ela teve um entendimento. Se eu tocar nele, eu vou acessar a cura. Tinham pessoas que estavam esbarrando em Jesus e não estavam recebendo cura, não estavam recebendo milagre, não estavam recebendo unção. Irmão, caminhar na multidão não é garantia de viver milagres com Deus. Por isso que eu gosto de convidar você a sempre vir para cá com uma expectativa naquilo que Jesus pode fazer, porque você pode ser mais um sentado no banco, ou você pode ser alguém que veio com fome de Deus e não vai sair daqui sem receber um toque dele. Aquela mulher falou: se eu apenas tocar na orla das vestes de Jesus, certamente serei sarada. E até hoje, milhares de anos depois, a gente está contando a história dessa mulher, porque ela fez algo diferente do que a multidão fez, e por isso ela viveu algo diferente do que aquela multidão viveu. Você está comigo? Diga amém. A mulher do fluxo de sangue tinha um problema. O paralítico que abriram o teto e colocaram ele com uma corda lá embaixo tinha um problema. O cego que gritava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tinha um problema. O centurião que foi procurar em Jesus uma palavra de autoridade que liberasse cura sobre o seu servo tinha um problema. Você percebe, irmão, que o que vai diferenciar o que a gente vai viver não é se a gente tem problemas ou não, porque todo mundo aqui tem algum problema. É se a gente sabe a quem recorrer quando o problema bate a nossa porta. O centurião tinha um problema, ele falou: eu já sei quem eu vou procurar, basta uma palavra dele e o meu servo vai ser curado. O paralítico sabia quem recorrer: irmão, não tem espaço na casa, eu vou descer pelo teto, mas hoje a minha cura chega na minha casa. A mulher do fluxo de sangue tinha um problema, mas a diferença de todas as outras que ficaram no arraial com o mesmo sangramento que ela tinha, é que ela saiu do lugar do problema e ela correu para a presença de Jesus. Irmão, o que vai mudar a nossa história, independente do caos que está ao nosso redor, é a presença de Jesus que vai liberar milagres. É a presença de Jesus que vai mudar o meu pensamento, os meus sentimentos. Você crê nisso? Diga: eu creio que um toque de Deus pode mudar a minha história. Tem uma frase de Alexandre o Grande, eu já falei sobre ela e eu acho ela incrível. Um dos maiores conquistadores da história. Ele disse assim: eu não tenho medo de um exército de leões liderados por uma ovelha, mas eu tenho medo de um exército de ovelhas liderados por um leão. Esse cara está falando da igreja e ele nem sabe. Irmão, nós somos ovelhas. A gente não tem uma série de coisas que a gente precisaria para se defender, e é por isso que Deus nos defende. A gente não tem uma série de coisas que a gente precisaria para governar, e é por isso que através de Jesus nós governamos. Irmão, nós somos como ovelhas levadas ao matadouro todos os dias, mas existe um cordeiro que morreu por nós e ressuscitou como um leão. Tempos de caos são tempos perfeitos para vermos Jesus cuidando de nós, irmão. Tempos de crise são um cenário perfeito para vermos Deus cuidando de nós. Eu não sei o que você está vivendo, qual a dificuldade que você tem enfrentado, eu não sei qual é a impossibilidade que você tem, ou qual é o gigante que bateu na sua porta, eu não sei qual é a altura das ondas ao seu redor, ou quais são suas dúvidas, eu não sei qual é a tua inquietação, ou quais são suas preocupações, eu não sei quais são suas impossibilidades. Para alguns de nós são financeiros, para outros são ligados à saúde, para outros são ligados à questão imigratória, para outros talvez você precisa de um mover na tua casa, no teu casamento. Mas eu só quero te lembrar, irmão, que a despeito de tudo que se levanta ao teu redor, existe uma palavra de Deus depositada em você, e você precisa acessá-la, você precisa provocar os seus milagres, você precisa crer e declarar e mover o sobrenatural. A palavra da fé é a dinâmica pela qual Deus criou tudo que existe. Quai, seu app de vídeos curtos.